Salve Maria Santíssima. Salve Maria Santíssima. Após uma gravação de 5 minutos que a gente teve agora, que não serviu de nada, só para o Cássio me fazer raiva, mas já passou, porque eu estou meditando sobre a morte, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de meditar sobre a morte. Santo Afonso fala que muitos têm medo de meditar sobre a morte. E esse medo é normal, porque alguns falam, eu não tenho medo da morte, mas quando chega próximo a momentos difíceis que apontam para a morte, seja de um ente querido, seja da pessoa mesma, claro que isso dá um certo pavor. Até mesmo os grandes santos, eles tinham medo e Deus permitia que eles tivessem pavor da morte. Os grandes santos. Mas, logo após, eles eram tomados por uma grande paz. Ou seja, Deus permitia para que eles crescessem cada vez mais em santidade e em glória no céu. Então, quando nós meditamos sobre a morte, nós vamos deixar muita coisa para lá. Aliás, tudo que não vale a pena. A gente vai apresentar o que diante do Senhor? Inveja, rancor, mágoa, pecado. A gente vai apresentar o que diante dele? Porque Hebreus 9:27 fala que está destinado a um homem que morra uma só vez. E será que diante do Senhor o que nós vamos apresentar são tesouros ou são lixos? São fezes? Se você vai apresentar o rancor, a mágoa, a inveja, o apego, por que tantas pessoas se desesperam até em ouvir falar da morte? Porque se preocupam com aquilo que vai deixando. Só que elas deixam externamente, mas o peso está ali dentro dela. Ela vai pensar assim, quem é que vai cuidar do meu filho, do meu pai, da minha mãe? Quem vai cuidar dos meus bens materiais? E isso vai dando o quê? Um medo, um pavor. É engraçado e sério ao mesmo tempo, São João de Ávila fala assim, ó, que alguns santos louquinhos, olha, ele fala assim, ó, alguns santos louquinhos, alguns santinhos loucos, ele quer dizer assim, pessoas que são até virtuosas, que falam assim, que quer que Jesus venha logo, Jesus tem que vir logo. Eu acho que você até escutou alguém falar isso, né? E ele já ouviu no tempo dele, São João de Ávila. Tomara que Jesus venha logo e acabe tudo, né? Ele fala, esses são os santinhos loucos. Porque até São Jerônimo e os grandes santos tremiam em pensar em prestar contas com Deus. Então a gente não deve se desesperar. A gente não deve desanimar. Mas nós devemos todo dia fazer um exame de consciência. Porque esse exame de consciência diário nos leva ao desapego das coisas e nos leva também a viver bem melhor as coisas. Por exemplo, eu vou curtir, no bom sentido, melhor a minha família, eu vou viver melhor a minha oração, eu vou viver melhor o meu trabalho. Imagina se naquele dia você soubesse que apresentasse diante do Senhor. O que é que você faria? Lembro aqui os santos que, não somente um, né, mas vários santos, São Luís Gonzaga e outros, ele em especial, uma vez ele estava jogando xadrez, né? Se eu não me engano era xadrez. E de repente perguntaram para ele, se Jesus viesse hoje, se fosse hoje a vinda dele, porque perguntaram para outros e cada um ia fazer uma coisa diferente. E ele estava jogando lá. Ele falou, eu continuaria jogando. Ou seja, ele não estava jogando com a perca de tempo. Ele estava jogando, mas com o coração em Deus. Entenda, ele não era um viciado. Ele aproveitava cada coisa, a diversão, para ser santo. Como São João Bosco. Tinha um homem que era mestre, né, em questão de coisas de circo, e estava chamando todo mundo para que pudesse, às vezes, nem ir para a igreja, esse homem do circo. Né? Aí o que São João Bosco fez? Ele foi lá, desafiou o homem, e ele começou a fazer mais coisas que o homem do circo. Mais coisas inusitadas e quase impossível. E a aposta foi, se você perder, você vai embora e as pessoas vão todas comigo. E ele levou todo mundo para a igreja. Ele usou o quê? Algo de circo para atrair as pessoas para Deus. Era alguém que meditava sobre a morte. Porque ele sabia que até as coisas que são chamadas diversão, lazer, elas devem ter um sabor de eternidade. É um homem que medita sobre a morte. Será que você tem meditado sobre a morte, ou a gente vive apavorado com medo dela? Santa Teresinha falava, né? Eu não morro, eu vou para a vida. E é interessante que Jesus também fala que a questão da morte é comparado a uma mulher que está em dor de parto. A princípio é muita dor, depois existe o que é a felicidade do parto.
Essa vida nós estamos sendo gestados para a eternidade. Aqui é uma gestação, é os 9 meses. Quando nós morremos, se morremos em Deus, nós vamos para a vida verdadeira. Ou seja, lá é a vida verdadeira. Ou seja, lá é a terra dos viventes. Os salmos falam de uma terra dos vivos, a terra dos viventes. Lá é. Por isso que a palavra fala, Deus é o Deus de quem? Dos vivos e não dos mortos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Parece contraditório ou não? Porque ele fala, eu sou o Deus de vivos, não de mortos. E ao mesmo tempo ele fala, eu sou o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. E eles estão como? Vivos. Quem está semi-morto ou morto sou eu, é você. Eles estão vivos. Então medite sobre a morte, porque meditar sobre ela não gera depressão. Meditar sobre ela não gera desespero. Gera conversão, gera reconciliação, gera vida nova no Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.